Hora de pegar nosso passaporte para a gente poder falar de assunto internacional, hein? Não é você que vai usar o passaporte, mas o passaporte intelectual com notícia. Você vai ficar muito carimbado a partir de agora. O presidente Lula se reúne hoje com o presidente americano Joe Biden. A reunião que é em Washington, toda a comitiva de Lula já chegou, está desde ontem em território norte-americano. São diferentes acontecimentos, diferentes encontros e a expectativa maior para o momento em que estarão o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos reunidos. A defesa da democracia, também ações contra mudanças climáticas e a preservação do meio ambiente devem estar na pauta desse encontro, que ocorre em meio a uma escalada de tensão entre Estados Unidos e, quem mais? China. Pedro Nogueira é quem vai conversar com a gente sobre esse assunto. Ô Pedro, e o encontro entre Lula e Joe Biden é naquele esquema assim... Eu não vou chamar de discreto porque tem mais gente junto, mas é aquele momento em que os dois ficam frente a frente, né? Para aquela conversa bem franca e usando tradutores se for necessário. Exatamente. Esse encontro é feito, Elis, em dois momentos. O primeiro deles vai ser cercado ali pelos ministros e auxiliares, mas vai ter um momento posterior em que Lula e Biden vão ter um encontro um pouco mais reservado, só com os tradutores ali, quando necessário, mas para que eles possam ter uma troca um pouquinho mais franca e direta. Vamos falar então sobre o contexto, né, desse encontro. O Brasil, ele está no meio dessas duas zonas de influência das duas superpotências que estão em tensão, os Estados Unidos e a China. E a gente trouxe aqui 3 episódios para dar uma palhinha de como ficou configurada essa relação. O primeiro deles, claro, o mais recente, é o balão chinês que sobrevoava o território do estado de Montana, nos Estados Unidos, e que foi abatido pelas Forças Armadas americanas. Os americanos já fizeram uma leitura desse equipamento, explicaram que ele é capaz de monitorar frequências de comunicação, que ele já passou por 40 países antes de sobrevoar os Estados Unidos e que ele tem potencial, sim, de ser um artefato de espionagem. Os chineses garantem que esse é um dispositivo meteorológico. Além disso, há também uma expectativa sobre o mês de março. A expectativa para agora, essa reunião, é que Biden faça um convite a Lula para que o presidente brasileiro participe de um evento chamado Cúpula Internacional da Democracia. Também no mês de março vai ser aí uma aliança ocidental com o objetivo de reduzir a influência da China. Mas também para março, o Brasil está planejando uma visita de Estado à China. Lula e grande delegação devem ir ao país asiático para poder deliberar sobre os principais assuntos dessa relação diplomática. A China é o maior parceiro comercial do Brasil e tem também uma presença estratégica nos BRICS, que são um grupo que também inclui a Rússia, a Índia e a América do Sul. Elisa? Obrigada, Pedro Nogueira. Vamos de Gustavo Uribe, então, para a gente poder repercutir aqui um cadinho desse encontro. E aí, Uribe, tudo bem? Sextou, hein? Estou, Elisa. Para mim não, que vou trabalhar no final de semana, mas talvez para você sim. Sextou com S de serviço, por enquanto, que ainda é sexta-feira e temos 3 horas pela frente recheadas de informação. Ô, Gustavo Uribe, e aí, como é que tá o inglês de Luiz Inácio Lula da Silva? Será que a gente vai ficar no The Books on the Table ou é preciso que tenhamos um tradutor? Terá tradutor, Elisa, porque Lula prefere falar na língua nativa, até para ter um pouco mais de fluência na fala. Jair Bolsonaro era um pouco também parecido. Ambos não falam inglês, falam básico, mas você tem aí esse esforço também para se comunicar de uma maneira mais efetiva. A gente lembra daquele episódio, por exemplo, quando Barack Obama disse que Lula era o cara. E a gente lembra também que tinha o chanceler ao lado traduzindo para Lula aquela fala. Muitas vezes, quando você fala na língua, que é a sua língua nativa, você até soa um pouco mais simpático, porque você não tenta procurar outras palavras em inglês que não traduzam exatamente o significado que se quer dar. E na diplomacia, Elizavec, cada palavra tem um peso. E a pessoa não fica tão tensa também, né? Consegue ter uma fluidez melhor. E os gestos também fazem parte desse tipo de comunicação, a body language. Por isso que às vezes é mais interessante falar na língua nativa e aí na conversa de bastidor com o líder de outra nação, fala-se em inglês. Em relação ao encontro de hoje, há muitas expectativas. Uma delas, Fundo Amazônia. O Brasil tem cobrado das nações desenvolvidas a regulamentação do mercado de crédito carbono. É algo atrasado, que as COPs não têm resolvido de maneira efetiva. E para o Brasil isso é muito importante. Floresta em pé
tem de gerar mais dinheiro do que floresta desmatada. E esse é o objetivo: crédito de carbono de nações que desmataram para compensar o desmatamento, recursos para o Brasil, recursos que podem ser utilizados tanto para aumentar o efetivo do IBAMA, efetivo também da Fundação Chico Mendes, ou seja, aqueles que fazem a proteção do meio ambiente. E há também uma conversa em relação à guerra Ucrânia e Rússia e um aceno da parte de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula tem um histórico de defesa e de simpatia em relação a Vladimir Putin. Isso incomoda muito os Estados Unidos. A gente lembra que a própria viagem de Jair Bolsonaro para aquele encontro bilateral com Vladimir Putin causou muitos ruídos nos Estados Unidos. Houve agora o envio pelos Estados Unidos de armamento e munição para a Ucrânia e o Brasil se negou a enviar. Então é um fórum mundial. A partir do momento que o líder estrangeiro vai aos Estados Unidos, é a aposta certa de que terá uma grande cobertura da imprensa mundial e é o momento de Luiz Inácio Lula da Silva esclarecer o seu posicionamento. E é isso que ele pretende fazer, esclarecer que ele é contra esse conflito armado, que não se envolve, porque não faz parte do Brasil se envolver de uma maneira direta, tem de respeitar a integridade do território de outro país, mas esclarecer essas pontas soltas. E há também uma questão importante para Joe Biden, que é a China. A China, que se transformou numa espécie de adversário econômico e político dos Estados Unidos. Lula vai à China no mês que vem. Vai à China para o encontro com o secretário-geral do Partido Comunista, Xi Jinping. E é esse um certo temor também dos Estados Unidos, já que a China se tornou nosso maior parceiro comercial atualmente. Houve uma sinalização que a gente vai falar mais para frente na nossa programação em relação a Dilma Rousseff, para estar à frente do Banco dos BRICS. Isso, segundo me disseram alguns diplomatas brasileiros, foi bem recebido pelos Estados Unidos, porque Dilma Rousseff tem uma relação muito boa com Joe Biden, quando ela era presidente da República. Era uma relação muito próxima, inclusive, eram considerados amigos. Então, colocar alguém que possa ser considerado um amigo dos Estados Unidos numa instituição financeira, que é o Banco dos BRICS, que na prática não tem muita funcionalidade, mas é um cargo mais representativo, isso é um bom aceno para os Estados Unidos. É exatamente esse assunto que a gente... Aliás, Uribe, você já nos trouxe aqui o cardápio dessa sexta-feira. A gente vai separar em doses homeopáticas para, na sequência, poder voltar a falar disso. Relação do Brasil com a China e essa situação, esse climão, ainda mais depois do balão que sobrevoou os Estados Unidos. E agora temos ali um brasileiro que é um grande parceiro comercial dos chineses, que são uma pedra do sapato nos Estados Unidos. O assunto de Dilma Rousseff no BRICS também queremos abordar contigo daqui a pouco. E se tiveres o menu do almoço de Lula com o Joe Biden, também pode nos informar, viu, meu querido? Apesar de que não vai ser almoço, né? Vai ser mais lá para tarde. Mas o cafezinho gostaríamos de saber. Daqui a pouco conversaremos um cadinho mais, hein, Uribe?